Boa noite. Hoje nós estamos aqui para fazer o trabalho da catequese familiar. Eu sou a Júlia da terceira etapa da Catequista Maria e faço parte da Capela Nossa Senhora Aparecida. Hoje o tema é Parábola dos Lavradores Homicidas, Mateus 21, 33 ao 43. Vamos lá para a primeira pergunta. O que fez o pai de família? Plantou uma vinha. Segunda pergunta. O que ele fez quando chegou o tempo da colheita? Enviou seus servos para receberem o que lhe pertencia. Terceira pergunta. O que os lavradores fizeram com os servos que foram enviados? Espancaram, mataram e apedrejaram. Pergunta 4. Enfim, enviou seu próprio filho. O que fizeram com ele? Os lavradores reconheceram o filho e o mataram. Quinta pergunta. O pai de família que plantou a vinha é Deus. E nós? Estamos cuidando da vinha, que é levar a palavra de Deus? Como? Estamos rezando, levando a palavra de Deus para outras pessoas, servindo, entre outros. Sexta pergunta. O filho enviado é Jesus. Estamos vivendo conforme Jesus nos ensinou? Estamos sim, fazendo catequese e aprendendo cada dia mais sobre os mandamentos. Sétima pergunta. Quando voltar o Senhor da vinha, que é Deus, o que fará com os maus lavradores? Versículo 41. Vai matá-los de modo horrível. Pergunta 8. O que Jesus disse sobre a pedra rejeitada pelos construtores? Versículo 42. Que ele se tornou a pedra angular. Jesus estava falando dele mesmo, pois ele foi rejeitado e morto. Agora nós vamos falar sobre a vida de São Francisco. Então, São Francisco ele era um homem rico. Não, na verdade ele era um homem de família rica. Ele sempre gostava de fazer festa para os amigos dele, essas coisas. E ele tinha muito dinheiro, ele sempre gostava de fazer várias festas com os amigos dele, várias coisas. Um dia, ele queria, o sonho dele era ir em guerras, ser tipo um soldado. Daí, um dia, ele foi para uma guerra que estava tendo na cidade dele e ficou muito doente. E escutou uma voz. Você prefere seguir ao amor ou ao servo? E daí ele ficou na cabeça isso e ele foi pra casa dele. E passou um tempo e uma vez ele estava passeando e passou por perto de um leproso que estava muito doente, com machucados assim no braço, feridas. Daí ele passou assim reto com muito medo de pegar essa doença. Daí ele tipo assim, lembrou o que Jesus falou pra ele e falou, será que aquele homem é o próprio Jesus? Daí ele voltou lá e beijou o leproso e abraçou. Daí, depois ele quis dar o dinheiro que ele tinha, a herança dele, tudo para os pobres, para os homens de rua, para as pessoas que não tinham muito dinheiro, que não tinham como se sustentar. Daí, o pai dele descobriu que ele estava descobriu que ele estava dando a herança dele para outras pessoas que precisavam. Daí, ele pegou o filho e amarrou com uma grade, com uma corrente nos pés dele e deixou ele lá para ele não sair dentro da casa dele. Daí,
Daí a mãe dele soltou ele e desse dia em diante soltou ele. Desse dia em diante ele saiu de casa com a roupa do corpo, largou tudo que ele tinha, saiu de casa com a roupa do corpo e ele estava na igreja e ouviu uma voz do crucifixo falando: São Francisco, salva a minha casa, que era a igreja de Jesus. Salva a minha casa, salva a minha casa. Daí, São Francisco foi lá na igreja e salvou. Daí ele foi pra rua e ele tava pedindo esmola, dinheiro. Daí um dia ele ficou lá desse dia em diante, ele serviu a Deus, ficou lá com os animais, serviu as pessoas. E essa foi a história de São Francisco de Assis. Ele era um homem rico que se tornou um homem de Deus. Ele não gostava. Lembra aquela parte que ele passa longe do leproso, que ele fica com medo? Depois ele lembra. Então essa história é bem bonita. E aqui nós temos uma foto com ele com os bichinhos, com os bichinhos. Então, esse foi o trabalho da catequese. E sempre quando você pensar em alguma coisa, em doente, alguma coisa, se você tiver com o coração puro, você vai lá, abraça, beija, dá todo o carinho e amor que ele precisa. E tchau, até o próximo trabalho da catequese. Tchau!